Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz por vocês que nos acompanham e têm testemunhado quantas lições, quanto aprendizado ao estudarmos a Revista Espírita de Kardec. Hoje, o mês de junho do ano de 65. É uma revista que contém menos artigos do que o comum, do que a praxe. São 6 artigos, mas, como sempre, trazendo para nós um farto material de reflexão. Inclusive, o primeiro artigo é um artigo chamado Relatório da Caixa do Espiritismo. É um relatório interessante porque é um daqueles momentos em que Kardec vai falar um pouco de si, o que ele próprio diz que ele é raro, ele não gosta de ficar falando das coisas pessoais, mas era necessário, veremos, tocar nesse assunto das suas despesas, das suas rendas, porque conforme vimos outros textos da revista, inclusive em junho de 62, Kardec é acusado de enriquecer-se à custa da doutrina espírita. E como Kardec já vinha mencionando na Sociedade de Paris que chegaria um momento dele falar um pouco das despesas com a doutrina, a caixa do espiritismo, ou seja, esta arrecadação de fundos, de dinheiro para as despesas da doutrina, e como as coisas ali estavam conectadas, ele aproveita este artigo para falar um pouco das suas questões pessoais e das questões doutrinárias. E o interessante deste artigo, embora ele traga bastante informação do ponto de vista financeiro, econômico, mas, mesmo assim, nós vamos conseguir extrair qualidades morais extraordinárias de Kardec, que servem para nós espíritas de inspiração. Este relatório, inicialmente, ele foi lido e seria apresentado apenas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, mas diante da sua abrangência, da sua importância e, naturalmente, a forma como Kardec escreve com muita leveza, com muita seriedade, com muito respeito, ele foi estimulado por alguns para publicar na revista, o que ele faz agora em junho de 1865. Ele inclusive lamenta de ter que falar de si próprio. Vemos aqui essa humildade de Allan Kardec e não se trata aqui de uma falsa virtude, porque já estamos estudando a revista há tanto, estamos aqui em 65, já foram aí praticamente 8 anos de revista. Nós podemos e já temos condições de ter identificado que, de fato, Kardec se colocava muito pouco em evidência. Ele começa falando, inclusive nós noticiamos aqui num dos estudos da revista, já faz algum tempo, de uma doação, se não me falha a memória, de uma senhora doou 10.000 francos em prol da doutrina espírita, grata que estava pelas benesses morais que o Espiritismo tinha produzido em sua vida. E Kardec, então, começa prestando contas deste dinheiro. Naquela época que ele recebeu, a sociedade não tinha uma sede própria. Ele já havia cogitado e agora confirma que com esse dinheiro e com um pouco mais que ele recebeu de doação e rendas provenientes da doutrina, conforme que ele vai mencionar, foi possível alugar um local para ser sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da própria Revista Espírita. Kardec fala, e isso é intuitivo, importante ter um local físico para acolher as pessoas, para acolher pessoas que vinham de outras localidades, para a reunião dos próprios membros da Sociedade de Paris, um local de estudo, um local onde acontecesse as reuniões mediúnicas. Naquela época, registro era comum as reuniões familiares em casas,
mas gradativamente migravam das casas para uma sede própria. E Kardec, portanto, fala que usou esse dinheiro para alugar. Ele diz aqui vantagens, inclusive, da localização central, e que com outros donativos que entraram, foi possível garantir, junto com algumas outras despesas. Inclusive, ele chegou a fazer um empréstimo também, além dos donativos, ele presta contas aqui, um empréstimo de 600 francos, o que garantia 6 anos de aluguel, inclusive se venceria aqui no próximo ano. Então, percebe-se a dificuldade com que já vivia a Sociedade de Paris, inclusive a necessidade de um empréstimo, né? E ele falou que esta caixa do Espiritismo, nós podemos dizer que este balancete da casa espírita é muito importante. Hoje em dia existem legislações específicas, o templo religioso é considerado uma associação religiosa, portanto tem que se submeter às exigências legais. Então, o balancete, a prestação de contas, a transparência, declaração de imposto de renda, importante ter um contador profissional tomando conta das despesas do centro para preparar esse balancete para a declaração de imposto de renda. Sabemos que há multas, né? Há exigências legais, atas de eleição com formalidades para registro em cartório. Então há toda uma burocracia legal que, na atualidade, falando aqui do Brasil, a Casa Espírita tem que obedecer, e acreditamos que em outros países também, embora as exigências possam variar de local para local, mas é importante isso. Naquele primeiro momento, a Sociedade Parisiense era a primeira Casa Espírita do mundo, então Kardec já falava a importância dessa contabilidade, desta caixa do Espiritismo, dessa transparência. E como aqui há um empréstimo, bem se vê já com que dificuldade financeira vivia. Inclusive muitas casas espíritas hoje também têm as suas dificuldades econômicas, têm as suas despesas de locação, de impostos, água, luz. Alguns têm funcionários que cuidam da limpeza, alguns conseguem voluntários nessa área, outros não. Produtos de limpeza. Hoje em dia, com os estudos online ou híbridos, a necessidade de adquirir internet, inclusive fazer seguro de proteção da casa, enfim, há despesas. E os espíritas são muito comedidos na forma de fazer campanha para angariar. Existem os associados que são registrados e fazem as doações, mas o espiritismo não fica exigindo. Kardec fala que aqueles que frequentavam a Sociedade de Paris em nenhum momento se viam constrangidos a doar algum dinheiro. Não se lhe impunha nem a assinatura da revista espírita, que era paga, que era assim essa propriedade exclusiva do Kardec, a assinatura da revista espírita, e nem se impunha a obrigação de comprar as suas obras fundamentais, que não era propriedade exclusiva. Kardec tinha o direito autoral, então era uma renda mínima, tanto que ele diz que quando tinha que comprar as obras dele, de codificador, ele comprava como um livreiro comum, com descontos de livreiro, mas a propriedade ali era do editor, e ele ficava com uma pequena parcela de direito autoral. Então bem se vê que as afirmações de que Kardec se enriquecera à custa do espiritismo, ele lembra aqui, falaram que tinha carruagens de 4 cavalos, o que era um luxo para a época, que tinha tapetes suntuosos, que o lucro chegava a milhões, né, os milhões do senhor Allan Kardec. Bem se vê que aqui ele diz: jamais pedi qualquer coisa a alguém, jamais alguém me deu algo para mim pessoalmente, e nenhuma coleta de um vintém sequer veio atender às minhas necessidades. Não vivo às custas de ninguém, e nenhuma parcela aqui do interesse do espiritismo foi retirada em meu proveito. Aliás, ele vai dizer aqui que, inclusive, pela tarefa na doutrina, poderíamos dizer que houve até uma perda financeira. Esse local que ele alugou para a Sociedade Parisiense, ele colocou ali também como moradia,
para que não tivesse que ficar se deslocando, porque ele já tinha um outro apartamento que era era uma residência própria, então ele disse: eu tenho que manter praticamente 2 apartamentos com mobílias e despesas, mas isso é importante porque às vezes os afazeres na sociedade iam até altas horas, mas é importante essa qualidade. Não vivo às custas de ninguém, nada da doutrina veio em meu benefício, né? Nunca pedi nada a ninguém. Então nós aqui já tiramos uma lição. Não devemos tirar nenhum proveito da doutrina espírita. E aqui não é apenas proveito econômico. Por exemplo, não se deve o espírita não tem salário por conta de ser espírita ou ter cargo administrativo. Ninguém tem que abdicar do seu trabalho profissional para frequentar a casa espírita. Então, quem escreve livros, espera-se, livros doutrinários, espera-se que não tenha nenhuma renda pessoal com isso, que possa destinar a entidades, como obras mediúnicas da mesma forma, como nos deu o exemplo o grande Chico Xavier, nosso Divaldo Franco, Raul Teixeira, com milhões de obras vendidas e sem que um centavo sequer tenha havido em benefício pessoal. E quando Kardec fala de nenhum proveito, inclusive ele vai tocar nesse assunto ali um pouquinho mais à frente, não tirei nenhum proveito da minha posição e das minhas relações para me lançar no mundo. Então vejam, isso é uma qualidade moral muito importante, porque às vezes não é só o proveito econômico, mas às vezes nós queremos tirar algum proveito em decorrência do espiritismo, direta ou indiretamente. Por exemplo, às vezes fazemos uma amizade dentro da casa espírita e essa pessoa que nós construímos um vínculo trabalha em algum estabelecimento onde se forma fila, um banco, por exemplo, e aí preciso ir ao banco, tenho que enfrentar a fila e de repente falar: mas lá tem um fulano, amigo meu espírita, da casa espírita, então eu vou procurá-lo para que eu possa não passar pela fila. Perdão. Então, todas as vezes que nós estamos burlando aquilo que o cidadão comum enfrenta e nós não queremos enfrentar, nós estamos tentando tirar algum proveito da doutrina espírita. Aqui é um exemplo só para quando nós falarmos a palavra proveito, qualquer tipo de benefício pessoal. Procurarmos quando tivermos que enfrentar burocracias, filas, enfim, que a gente possa ali se colocar como um cidadão comum e não procurar algum privilégio, alguma facilidade em nome do espiritismo, porque quando eu busco isso na qualidade de espírita, eu estou buscando isso em nome do espiritismo. Pode ser que isso não chegue ao conhecimento de ninguém, pode ser que alguns entendam que é uma prática normal, mas a nossa consciência nos mostra que não deve ser dessa forma. Então, inclusive, hoje existem pessoas que estão estudando as cartas da época de Kardec, estudiosos sérios, e descobriu-se documentos que, após o professor Hipólito se tornar Kardec, começar a tarefa na codificação, ele fez 2 hipotecas. E ele vivia como um rentier de rendas, como ele vai falar aqui no artigo, rendas de livros que ele escreveu antes de se tornar codificador, como o professor Hipólito. Tem quase que, se não me falha a memória, 2 dezenas de livros na área da educação, da França e outros tantos, que ele escreveu na área aritmética e tal. Então, naturalmente que ele tinha rendas desses livros. Então, em nenhum momento ele se enriqueceu. Pelo contrário, ele passou a ter uma vida até, como ele diz aqui, mais simples, mais modestas. Ele chega a dizer aqui, tão simples agora, porque uma vida suntuosa não está no nosso gosto. Então ele fala que vivia de forma simples. Aqui é interessante que normalmente as almas evoluídas trazem essa característica da simplicidade. E mesmo quando têm muito economicamente, se comportam como pessoas simples, desapegadas, não deixam a fortuna, o status subir-lhes a cabeça e comprometer a reencarnação. Quando Kardec fala de forma simples, diz aqui: não temos filhos, nossos herdeiros indiretos são mais ricos do que nós,
Seria ingenuidade esgotar-me trabalhando por eles? Eu não teria a mania de entesourar para ter o prazer de contemplar meu dinheiro. Penso que meu caráter e meus hábitos jamais tenho permitido que fizessem tal suposição. Então veja a forma simples de Kardec, sem ambições desmedidas do ponto de vista material, até porque todo o seu tempo, toda a sua energia era dedicada na missão da doutrina espírita a partir de 1853 aproximadamente, até a sua desencarnação. São 15, 16 anos de dedicação exclusiva. Claro que o espírita pode enriquecer, pode ter ganho material, pode ampliar o patrimônio, desde que forma honesta, de forma lícita, é claro. O grande problema é tomarmos cuidado com o desvio no rumo da reencarnação, porque às vezes estabelecemos isso como meta e de forma sutil gastamos mais tempo e energia com as coisas do mundo, transitórias e passageiras, e vamos perdendo interesse e vigor nas coisas espirituais. E isso às vezes é muito sutil. A pessoa, às vezes, até passando por um processo de fascinação espiritual, não identifica. Alguns amigos alertam, mas o fascinado, que está sem o seu juízo crítico, não identifica. Então, lentamente passamos a dirigir mais atenção, mais vontade, mais tempo, mais energia para as coisas do mundo. E vamos abdicando das coisas espirituais. Vamos diminuindo a frequência na casa espírita, diminuindo o compromisso com o labor espírita e mudamos, portanto, o rumo da nossa reencarnação. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então nós vamos aqui que Kardec vai fazendo esta prestação de contas, né? E num dado momento ele vai dizer assim: compreendi então a imensidão da minha tarefa e a importância do trabalho que me restava fazer para completá-la. Longe de me apavorar, as dificuldades e os obstáculos redobraram minha energia. Vi o objetivo e resolvi atingi-lo com a assistência dos bons espíritos. Senti que não tinha tempo a perder e não o perdi em visitas inúteis, nem em cerimônias ociosas. Foi a obra de minha vida. Para ela dediquei todo o meu tempo. Sacrifiquei meu repouso e a minha saúde. E aí ele vai fazer uma... E minha mulher, né, Amélie Boudet, que não é nem mais ambiciosa, nem mais interesseira que eu, concordou plenamente. Havia uma profunda sintonia, né, de almas afins com meu ponto de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como faz ainda, por trabalho, por vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo, aos quais sua posição de família a tinham habituado. Então, primeiro aqui o elogio que Allan Kardec faz, que ele tece em respeito à companheira. É dedicada, hoje conhecemos um pouco da história dela, esteve ali ao lado de Kardec, prosseguiu depois, após a sua desencarnação, trabalhando fielmente em prol da doutrina espírita, né? Conforme falamos, almas afins, ela também fez grandes sacrifícios, dedicou, como diz aqui Kardec, inclusive abriu mão de uma vida de luxo, porque vinha de uma família de mais condições, para viver de forma simples comigo. Então, duas almas de escola, sem dúvida alguma. E quando vemos aqui, na fala anterior, ele descrevendo a consciência que ele tinha da sua tarefa e o foco que ele tinha na tarefa, é para nós também um modelo. Porque vemos em Kardec dedicação, e aí nós nos questionamos, como tem sido a nossa dedicação na tarefa espírita? Disciplina. Kardec fala que foco, não perdia tempo com coisas inúteis, cerimônias ociosas, né? Aí uns vão poder falar, claro, mas a tarefa de Kardec era maior do que a nossa, a missão de codificador, sim, a missão dele é maior do que a nossa, um espírito superior, mas nós também temos as nossas tarefas em prol da vida, em prol da doutrina, e as características de Kardec servem para nós. Então, como anda a nossa dedicação, como anda a nossa disciplina, sobretudo nessa época em que estamos no ano de 2022, mês de agosto, a pandemia já da Covid muito bem controlada e muitos trabalhadores não estão voltando para a casa espírita. Então, cadê a dedicação? Cadê essa disciplina
E a casa espírita necessitando desses trabalhadores, como temos visto em muitas casas espíritas isso, né? A alegria na tarefa. Vemos Kardec, aqui a sua alegria de servir e viver a doutrina transborda em seus textos. Ele fala aqui da gestão do tempo, né? E isso é importante, distinguir o essencial do secundário, né? A gente gerir a vida, compromisso profissional, familiar, entretenimento, o labor espírita, né? A parte da caridade, a parte assistencial, tudo isso é gestão de tempo, né? E onde, como disse Jesus, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Aonde estão os teus valores, aquilo que colocamos como prioridade na vida, aí está o nosso coração, o nosso foco, o nosso pensamento. É para ali que nós dirigimos a maior parte da nossa energia. Então, essa fala de Jesus é muito sábia e vem realmente ao encontro, né, disso que Kardec vem nos apresentando. Então, essa gestão de tempo. E, de fato, morreu servindo a doutrina espírita, conforme nós sabemos, né? Então, isso é muito importante. E aí ele continua aqui no inventário, fala das despesas da doutrina, que o dinheiro que ele recebia, às vezes da doutrina, a assinatura da revista espírita, o direito autoral das suas obras enquanto codificador, tudo isso era utilizado para postar cartas. Ele recebia, responder às cartas. Ele recebia em torno de 200 a 300 cartas mês. As viagens de Kardec, que nós vamos citando algumas, foram 5, aqui ao longo da revista espírita. Então, naturalmente que ele tinha despesas com a doutrina espírita, de forma que em nenhum momento houve esse enriquecimento. Ele próprio diz que trouxe muito das coisas pessoais, dos ganhos, para essa quota parte, à caixa da doutrina espírita. Se eu tivesse empregado o produto de minhas obras no aumento de meus prazeres materiais, isso teria resultado em prejuízo para o espiritismo. E aqui ele vem, algo que veremos em alguns textos da revista, o desejo de fazer uma fundação, né, para cumprir essa missão da Caixa de Espiritismo, né? Uma fundação que fosse gerir isso em prol do movimento espírita, da divulgação da doutrina. Hoje nós temos as federativas, nacional, as estaduais, as regionais, que às vezes têm rendas para a própria gestão e para o próprio crescimento da ideia espírita, para a divulgação da doutrina, para eventos espíritas, né? E Kardec tinha noção de que tudo que passava por ele era simples depositário. Ele era um simples depositário. Essa visão é importante. Somos depositários. Nem o corpo nos pertence. É uma dádiva de Deus para que possamos bem utilizar em nossa caminhada evolutiva. E ele fala da caixa de beneficência, que daí não é para essas despesas da doutrina propriamente, mas doações que ele recebia, como a gente menciona na revista, as subscrições, que têm um fim específico de caridade. Ajudar os operários de Lyon, de Bordeaux, vimos aqui aqueles que passaram por enchentes, e outros problemas mais. Kardec, na revista, convidava as pessoas, a quem quiser fazer a doação, oferecia o escritório da revista, e ele então aqui está prestando contas desse dinheiro que ele recebeu, donativos, empréstimos, como diz, e que ele de fato usava isso para ajudar nessas campanhas, né, para ajudar as pessoas. Então é um artigo bem interessante, que nos reforça aqui esta honestidade, esta lisura, o bom caráter, as qualidades morais de Kardec, que mesmo, como dizia ele, ficou mais conhecido na França como codificador, seu nome ganhou projeção, escreveu obras dentro da doutrina espírita, a revista espírita, recebia donativos, né? Tinha rendas das suas obras fundamentais, embora pequenas, da revista espírita, mas em nenhum momento se desviou, nada colocou a seu benefício pessoal, né? Isso para nós não deixa de ser um grande modelo.
O espiritismo do alto e abaixo da escala. Aqui Kardec, naquele momento em que a doutrina espírita crescia e sofria às vezes ataques levianos, Kardec faz questão de registrar neste artigo que ele está nas pessoas inteligentes, bem postas na sociedade, assim como naquelas mais simples. Como vemos hoje, com o crescimento da doutrina, pessoas simples, do ponto de vista social, frequentam a casa espírita, se identificam com a casa espírita, assim como as pessoas de posse, de cargos importantes. Então Kardec fala que o espiritismo invade todas as camadas sociais, porque nada tem a ver com condição social. O espiritismo atende os anseios do coração, da razão, consola, nos fala da vida futura, nos propõe a caridade, de forma que toca em corações variados, independentemente da condição. E Kardec fazia questão de trazer isto. Aqui ele vai trazer a carta de um general russo, que inclusive menciona a sua casa espírita, o centro, as tarefas que ali são desenvolvidas no campo da mediunidade, no campo do estudo. Diz que o nosso grupo já se compõe de 40 membros. Há várias outras reuniões espíritas em São Petersburgo, mas não possuem regulamento. O nosso grupo é o primeiro. Tenho, enfim, a satisfação de dizer que apareceu uma brochura espírita na Rússia, impressa em São Petersburgo, com autorização da censura. Então aqui Kardec cita a abreviatura do nome, General A.B. Então Kardec faz aqui um elogio e também cita agora a carta de um modesto pastor, que também, uma carta que foi dirigida ao grupo espírita de Tours, que era lá que ele frequentava. Então ele vem falar, agradecer a boa acolhida que me destes no ano passado. Isso é muito importante, A acolhida, o acolhimento na casa espírita, ele é muito importante. Tarefa simples, mas aqueles que estão à porta, entregando mensagens, dando boas-vindas, identificando às vezes que é a primeira vez que o indivíduo está frequentando a casa, se precisa de algum suporte, de alguma ajuda, quer entender melhor o funcionamento da casa. Este acolhimento é muito importante. A pessoa não pode entrar numa casa espírita, não ter uma acolhida, não ter uma recepção, sentar e ir embora. É importante investir nessa tarefa do acolhimento. E o pastor aqui se sentiu bem acolhido. Por isso a casa espírita tem que se manter simples. Não significa que não possa ter um bom piso, uma boa pintura, mas evitar o luxo, aquilo que é suntuoso, para que a pessoa simples ou qualquer pessoa ali possa se sentir bem acolhida, porque se a casa é suntuosa, naturalmente que as pessoas mais simples se sentem desconfortáveis e às vezes não se sentem nem habilitadas a entrar. Há algumas críticas, talvez algumas com um ponto de verdade, desse elitismo no movimento espírita, Então temos que tomar muito cuidado e tornar a casa espírita, os eventos espíritas acessíveis, Se não todos, mas pelo menos a maioria. Nada impede que haja eventos pagos. Muitas críticas equivocadas feitas ao nosso querido Divaldo Franco, que participa às vezes de alguns eventos pagos em hotéis, mas o Divaldo não faz só isso. Toda a sua vida, toda a sua história é de palestras gratuitas em casas espíritas variadas, ao longo aí de décadas de oratório espírita, vez que outra, muito excepcionalmente, participa de algum evento pago em hotel. Mas 90%, 95%, talvez até mais, ele está ali pregando em casas espíritas pequenas, maiores. Hoje, talvez por acomodação de público, busque-se um centro maior, até para conforto das pessoas, um ginásio, mas eventos gratuitos, quase que na sua totalidade. Então, não vemos problema se o indivíduo fosse participar apenas de eventos pagos. Há oradores orgulhosos que às vezes não exigem nem cobrança de valor, mas sabemos de oradores que exigem um público mínimo. Não, eu só vou se tiver no mínimo X pessoas, senão não me vale a pena
é deslocar. Olha o orgulho. Né? E vemos que em Divaldo jamais vamos encontrar isso. Em Raul Teixeira, não encontraríamos isso na sua história da tarefa de pregação da doutrina espírita. Né? Então temos que tomar muito cuidado. Então ele cita esse pastor, que inclusive por preconceito, diz ele, esteve com o seu patrão na casa espírita de Tours, mas depois que ele se casou, a família da esposa acabou pedindo que ele fosse mandado embora por ser espírita e tal, né? Ela nos explica todas as provações que sofremos nessa terra de amarguras e misérias. Então Kardec fala, vê-se que não é preciso um diploma para compreender a doutrina. É que malgrado o seu alcance, ela é tão clara e tão lógica que chega sem esforço a todas as inteligências. Toca o coração, eis o seu maior segredo. E há um coração no peito do operário como no do grão-senhor. O grande como o pequeno tem suas dores, suas amarguras, suas feridas morais, para as quais pede bálsamos e consolações, e que um e outro encontram na certeza do futuro. O pastor, diz ele, tinha que viajar 2 léguas para ir a Tours assistir a uma reunião e outras 2 léguas para voltar. Olha o esforço, né? Hoje em dia as pessoas querem tudo muito fácil. Às vezes um trovão já faz com que a pessoa desista de ir à casa espírita. Então, conforme a gente viu no artigo anterior, a dedicação, questões climáticas, não podem, a não ser algo muito intenso, né, que saia da normalidade, mas em tese não deve nos impedir. Tínhamos um companheiro espírita da nossa casa, que ele vinha de bicicleta, vinha de longe, com chuva, ele era dirigente de reunião mediúnica, vimos ele chegar várias vezes com chuva de bicicleta, trazia uma troca numa mochila, entrava no banheiro, trocava, colocava a roupa seca, vinha para a reunião, depois colocava a roupa molhada, e se estivesse chovendo ia embora debaixo da água, na chuva, mas era pontual. Aqui o pastor, né, caminhando e de volta 4 léguas. Né? Então vejamos aqui essa observação importante de Kardec. Né? Os espíritos na Espanha. No mês anterior, em maio de 65, aquele que nos acompanha lembra que Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, esteve visitando Barcelona. E lá ele mencionou um caso de obsessão, uma cura de uma obsessão. E aí Kardec vai aqui, agora recebe uma carta onde dá mais detalhes desta cura. E sempre estudar um caso de cura de obsessão é para nós uma oportunidade de rever, de reestudar pontos da doutrina e estarmos bem atentos a essa temática importante. Primeiro aqui ele cita que lá numa cerimônia, vários sermões contra o espiritismo, e o pregador diz que perguntava aos fiéis se eles ficariam satisfeitos em saber que a alma de seus parentes renasceu em corpos de boi, de jumento, de porco ou outro animal. Então veja só a distorção dos pontos fundamentais da doutrina. O espiritismo não concorda com a metempsicose. O espírito não regride. Estaciona por tempo indeterminado, não para sempre, e progride. Então vemos aqui realmente uma distorção desses pontos fundamentais da doutrina. E o caso da obsessão de Rose N., né, diz que ela casou em 1850 e logo ali começou o seu processo obsessivo que estava durando praticamente 15 anos. Ataques, espasmos, convulsões, às vezes com violência. E aqui um ponto muito interessante. Na gravidez suspendia. E ela teve várias gravidezes. Interessante. Aí Kardec comenta, Deus não permitia. Porque como era um processo obsessivo intenso, com ataques, com convulsões, naturalmente que aquilo poderia comprometer, afetar a gestação, impactar negativamente o espírito que estava ali reencarnando. Então Deus não permitia, não era devido dentro da lei de causa e efeito. Então suspendia-se por ação dos benfeitores, mesmo que o espírito não quisesse, ele não conseguia atuar em respeito à gestação. Né? Uma ideia aqui bem interessante. Né? E esse fenômeno de suspensão se repetiu, como vimos em várias gravidezes. Né? Mas é interessante que a mulher ficava uma obsessão tão profunda que a afetava tanto que às vezes ela ficava por meses inteiros sem poder se dedicar aos afazeres
domésticos, né? Por vezes ela sentia uma melhora, uma cura, ia a um templo religioso, falavam que era obra do demônio, recorriam ao exorcismo, havia uma leve melhora de alguns dias, semanas, logo depois voltava novamente o mal, às vezes até com uma intensidade maior. Aí narra a carta que foi em julho de 64, portanto há praticamente 14 anos sofrendo o assédio espiritual, que chegou ao conhecimento dos espíritas. E aí ela começou a ser submetida a um tratamento magnético, de passe, já houve um grande alívio, mas o magnetizador por si só não tinha meios de evocar o obsessor, por falta de médiums. Depois então reuniram-se vários médiums e começaram as evocações gradativas. A gente percebe aqui, citam a primeira evocação, o espírito ainda irredutível, a segunda, o espírito ficou um pouco mais tempo ouvindo, na terceira pôde conversar um pouco, na quarta orou conosco e se lamentou da situação, e a cada nova evocação ele vinha melhorando, e naturalmente, isto é a importância, né? Este é um método científico de poder comparar a veracidade disso. A moça, Rose, ia melhorando. Então, à medida que esse espírito ia melhorando, e ela continuava recebendo os passes, e tivemos a satisfação de ver cessarem as crises na 9ª sessão. E, portanto, já quando Kardec recebe essa carta, já fazia 9 meses que ela estava sem a influência obsessiva. Inclusive, é transcrito aqui uma comunicação desse espírito, venho agradecer-vos a boa perseverança para comigo. Sem vós, sem esses bons e benévolos espíritos que estão presentes, eu jamais teria conhecido a felicidade que sinto agora. Não se pode ser mais infeliz do que eu era. Então, o depoimento do espírito, aqui assinando como Pedro, agradecendo todo o investimento no diálogo. Então, inclusive, Kardec, no seu comentário, ele aqui num dado momento ele vai falar: pelo Espiritismo lhe falamos com doçura, fazemos nele vibrar a corda do sentimento, mostramos-lhe a misericórdia de Deus e o conduzimos docemente ao bem. Então essa observação de Kardec é interessante, porque é assim que se deve proceder na casa espírita. É assim a reunião de desobsessão, sem violência, sem imposição. Às vezes são várias evocações e o espírito vai gradativamente melhorando. A importância da homogeneidade do grupo para gerar uma boa energia. O espírito sente a vibração do grupo. Não basta apenas uma palavra bem posta, bem alinhada, se não há o amor, o interesse daqueles que ali estão de acolher aquele obsessor. Então aqui Kardec fala o quanto isso é importante. E depois aqui teve uma comunicação dos guias, dizendo que a cura chega ao fim. Mas vós, caros filhos, não abandoneis o perseguidor nem a perseguida. Ambos necessitam de vossa assistência para sustentá-los no bom caminho que tomaram. Então veja como o Espiritismo se preocupa com o encarnado e também se preocupa com o desencarnado. Como Jesus fazia no Evangelho ao curar os endemoniados. Amélia Rodrigues diz que ele vivia com uma corte de espíritos que o auxiliavam na tarefa. Quando ele estava dialogando com o obsediado, encarnado, também dialogava mentalmente com o obsessor, o espírito, acolhendo ou envolvendo na sua ternura. E se o espírito desejasse, porque Jesus nunca constrangia ninguém, nem nós na casa espírita, na reunião mediúnica, devemos constranger qualquer espírito. Se ele desejasse, recebia ali de imediato o socorro espiritual para dar continuidade ao seu processo evolutivo. E aqui, na orientação dos guias, eles falam ainda que era importância essa seguir no bom caminho, até para que ela não se achasse, a Rose, influenciada por outros espíritos malévolos, pois sabeis que estes não faltam. Então veja o quanto é importante a mudança moral do indivíduo, do obsediado. Porque às vezes o obsessor é acolhido, como o caso,
Mas se o encarnado continua com a má vida, com os vícios morais, não procura se esforçar para melhorar, ele abre brechas espirituais para cair numa nova obsessão com um outro espírito, por lei de afinidade. Então é importante isso. Por isso o Espiritismo, repetindo o Evangelho, veio para curar almas, não corpos, para encaminhar o indivíduo para a sua transformação moral. Porque moralizando-se, mesmo que o espírito não seja socorrido porque não deseja, o encarnado eleva-se vibratoriamente e sai da faixa de sintonia. Então, o importante é isto, né? O importante é o encarnado moralizando-se. Se não, como vimos aqui a recomendação dos guias, corre-se o risco de um novo processo obsessivo, né? Kardec fala, né, que em espiritismo sempre há o que aprender. Então, pelo estudo, pela observação e pela dedução. Então, veio casos repetidos de obsessão na Revista Espírita, mas cada caso trazendo nuances diferentes, às vezes um comentário de Kardec, uma comunicação do guia. Na doutrina espírita somos eternos aprendizes. Se Kardec, o codificador, diz que sempre há o que aprender, imaginemos nós. Temos muito o que aprender, sempre, no estudo da casa espírita, né, na tarefa. Jamais podemos nos achar uma obra acabada, né? Buscar sempre as tarefas e o estudo que a casa espírita está nos propondo. E Kardec traz aqui um raciocínio que eu achei interessante. Ele diz assim: alguns acusam que essas obsessões, né, que o diabo é o verdadeiro ator em todos os casos de obsessão. Se o diabo é o verdadeiro ator, nessa crença de algumas religiões, por que o exorcismo tem se mostrado impotente? O diabo é mais forte do que Deus? Né? Então, porque os exorcistas, sabemos que são pessoas que têm autorização das autoridades religiosas, que ali estão em nome de Deus, então, né? Então, e pelo contrário, quando nós vemos, e Kardec fala, depois de muitas cerimônias de exorcismo, sempre vimos a recrudescência do mal. Morzine, que nós estudamos aqui, que é uma obsessão coletiva, acontecia isso. À medida que chegava ali para a prática exorcista, os obsessores se enfureciam, ao passo que a terapêutica espírita, conforme narramos, e temos narrado na revista em vários casos, este envolvimento amoroso, o diálogo, o convite para a transformação moral do encarnado, redunda sempre, mais cedo ou mais tarde, na melhoria da situação, né? Depois aqui temos um artigo, Os Dois Espiões, que é um artigo mais longo, mas ele é muito descritivo. Kardec fala que no ano anterior, novembro de 64, recebeu a visita de 2 russos que estiveram na sociedade visitando, e depois ele recebe uma carta informando que eram espiões, né? Porque eles descobriu-se inclusive que eram filhos de dois, até anotamos aqui, de um alto funcionário eclesiástico russo, e que eles foram ali, foram muito bem recebidos por Kardec, só que quando eles foram descrever os fatos lá na Rússia, distorceram praticamente tudo. Então Kardec vai pegando trecho por trecho, que eles vão citando o que aconteceu na Sociedade de Paris, e tal, e Kardec vai, não foi assim, e tal, e vai. Então vemos pessoas de má fé. Naquela época, principalmente, a doutrina crescia muito, havia esse interesse de outras religiões em derrubá-lo. As pessoas agiam de má fé, distorciam. Então Kardec aqui, ao falar dos 2 espiões, ele vai ponto a ponto demonstrando que não que não foi da forma como eles narraram. E isso motivou aqui o próximo artigo, que é o penúltimo. O último também é bem simples, não comporta maiores comentários. Kardec escreveu a nova tática dos adversários do espiritismo, motivado por esses 2 espiões. Kardec começa: jamais uma doutrina filosófica dos tempos modernos causou tanta emoção quanto o espiritismo. Jamais qualquer uma foi atacada com tanto encarniçamento. Então é a prova evidente de que ele reconhece mais vitalidade e raízes mais profundas que nas outras. Então ora, haverá armas mais desleais do que a mentira, a calúnia e a traição?
Recorrer a semelhantes meios é confessar-se vencido pela lógica. Então, muitos que atacaram, como os 2 espiões, usaram desses meios, né? Desses meios realmente inadequados para poder tentar distorcer a doutrina. E aqui o que me chama a atenção neste artigo é que Kardec compara com o cristianismo, a luta dos cristãos primitivos. O campo de combate do cristianismo nascente era circunscrito. O do espiritismo se estende por toda a face da terra. O cristianismo não pôde ser abafado sob ondas de sangue. Cresceu por seus mártires, como a liberdade dos povos, porque era uma verdade. O espiritismo, que é o cristianismo apropriado ao desenvolvimento da inteligência e livre dos abusos, crescerá do mesmo modo sob a perseguição, porque também ele é uma verdade. Então vejamos como os cristãos foram perseguidos, mentiras, calúnias, difamações, por exemplo, acusados de terem incendiado Roma pelo imperador Nero, quando na verdade a história e alguns dizem que foi o próprio imperador que assim o fez, né, para poder incriminar facilmente os cristãos. Então vemos como o expediente muitas vezes são os mesmos, mas a verdade prevalece. A doutrina espírita, trazendo as leis divinas que regem as nossas vidas, prevalece, né? Então Kardec vem falar desse campo de combate que havia muito naquela época. Mas é interessante que eu gostaria de destacar um ponto para nos conectar com a atualidade, porque infelizmente ainda vemos. Kardec diz que esses ataques, essas táticas, visam fomentar a perturbação entre os adeptos, desordem no movimento espírita, e que muitas vezes os adversários estão dentro do próprio movimento espírita. Kardec aqui até chega a falar que o espiritismo também deve ter os seus Judas. Aqui até tive a oportunidade recente, num grupo de estudo, de fazermos uma análise profunda de Judas, buscando Amélia Rodrigues, espírito, pela mediunidade do Divaldo, que nos fala muito de Judas. Ele amava o Cristo, mas impaciente, apressado, buscando priorizar os próprios interesses, vende Jesus por 30 moedas, achando que Jesus, no ato da prisão, iria demonstrar o seu poder e instalar na terra um reinado que Judas achava que era um reinado mais material do que espiritual. E ao ver que Jesus não reagiu, preso, castigado e caminhando para a crucificação, que era o que Judas não esperava, tentou devolver as 30 moedas, né, aos anciãos, aos doutores da lei que participaram desse pacto. Eles não aceitam, Judas joga a moeda e vira o campo dos oleiros, né? Cemitério para os estrangeiros, e depois, com a culpa que ele não soube lidar, suicida-se, né? Então, quando ele fala Judas, aqui é nesse sentido, que sabemos que é um espírito que se reabilitou ao longo da história, né? Redime-se ali como Joana d'Arc, né? E de forma que Judas aqui nesse sentido, adeptos espíritas que dão vazão mais aos próprios interesses, que são impacientes, imediatistas, distorcem algumas percepções e dão um tom mais pessoal para as coisas, distorcendo, né, aqui no caso a doutrina espírita, né? Então, e aí Kardec diz, acabam promovendo, o que eu achei interessantíssimo e muito atual, o conflito das ideias. Conflito das ideias que temos visto hoje. O que num outro artigo Kardec chamou desses pretensos adeptos, né? Que acabam movidos pelo orgulho, movidos pelo personalismo, muitas vezes são impacientes, mais agressivos no trato, no jeito, impõem, não discutem e acabam fomentando esse conflito das ideias dentro dessa perspectiva negativa. E às vezes debate campo das ideias doutrinárias e às vezes rediscutem temas que já estavam pacificados, temas que já havia sido com o tempo assentados à luz da doutrina espírita, das lições de Kardec, ou que benfeitores nobres vieram por médiuns também nobres e nos apresentaram o assunto como ele deveria ser entendido. Alguns ressuscitam esses assuntos e trazem esse viés de discordância,
agitam, dividem o movimento espírita. Um exemplo atual, há um grupo de pessoas que tentam demonstrar o equívoco do espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico, e vemos, já tive a oportunidade, estudamos várias vezes as obras de André Luiz, e ali muito fiéis aos princípios de Kardec, mas alguns tentam rediscutir, causar desordem, divisão. Aí fomenta a divisão na casa espírita, no grupo de estudo. Aparece um, dois que acabam pactuando ou seguindo estes dissidentes e acabam trazendo problemas de convívio na casa espírita, né? Ou quando surgem temas novos que merecem ser discutidos, porque o espiritismo não disse a última palavra, e às vezes vão surgindo temas novos que necessitam ser debatidos, mas debatidos dentro de um equilíbrio, de uma sensatez, de um respeito, mas muitos pretensos adeptos, até porque sintonizados com espíritos equivalentes, que também querem fomentar desordem e divisão, e se utilizam como braço desses espíritas invigilantes, acabam trazendo em obras mediúnicas, em comunicações espirituais equivocadas, sustentando estas ideias que não se alinham, que não se justificam à luz da doutrina, fomentando divisões. São muitos hoje. Infelizmente vemos algumas subdivisões dentro do movimento espírita, que era tudo o que Allan Kardec não queria ao estabelecer os critérios para a unidade da doutrina. Bom senso, fidelidade às bases e a universalidade dos ensinos. Então vivemos esse conflito das ideias. Kardec chega até a dizer que esse conflito, contudo, poderia ser considerado até necessário, aceitável, trazendo até alguma perturbação momentânea, mas que ajudaria na consolidação da unidade. Ou seja, existem temas que, claro, não precisam ser discutidos, mas dentro desse tom de cordialidade. Quando se fala de unificação da doutrina, primeiro vem a unificação dos sentimentos, para que dentro desses padrões que Jesus nos ensinou, da boa convivência, da fraternidade, do diálogo, deixar de lado o personalismo, orgulho, achismos, pontos de vista pessoal, sentamos para dialogar, alinhar o assunto, trazer os conceitos, os princípios fundamentais, buscando comunicações espirituais dentro da universalidade, que muitas vezes trazem elementos para que possamos analisar aquele assunto, mas o que temos visto é que alguns não conseguem agir dessa maneira e agridem na imprensa, agridem nas redes sociais, causam mais perturbação do que ordem, trazem mais desajuste para o tema ou para os temas do que uma contribuição positiva, sensata, para que possamos discutir. Espera-se, né, que no meio espírita possamos, quando haja encontros, congressos, que tragam temas assim relevantes, que saibamos saber discutir dentro desse tom saudável, o que é natural. Como diz aqui Kardec, é possível nessa época, né, de transição, discutirmos esses assuntos assim, para irmos em alguns temas que já não estão integrando a unidade da doutrina, que eles possam mais à frente integrar. Mas vivemos tempos desafiadores, né? Vivemos tempos de uma obsessão coletiva, de uma desordem, de dificuldades dentro do movimento espírita. Então temos que tomar da nossa parte, não entrarmos nesta linha de comportamento, quando identificarmos pessoas mais exaltadas, mais agressivas, ou tentando trazer temas que já foram consolidados à luz da doutrina espírita, nos mantemos silentes, serenos, né, sensatos, fiel a Jesus e a Kardec. E quando surjam temas que mereçam ser discutidos, que possamos debatê-los dentro do campo da maturidade, dentro do campo do bom senso, fiel aos princípios da doutrina, né, dentro de um bom senso, respeitando a universalidade dos ensinos, para que possamos construir em determinados temas que ainda estão pendentes esta unidade da doutrina, mas sem este conflito, nesse sentido de um conflito armado do ponto de vista emocional, psicológico, né, onde acompanhamos pela mídia espírita hoje, essas variadas redes sociais, formas que são apresentadas o tema, discussões, calúnias, difamações que são apresentadas,
que realmente nos deixam muito tristes. Há as pessoas sérias, sem dúvida alguma. Há aqueles que ajudam a construir esta unidade da doutrina dentro deste clima de fraternidade. E que possamos nós, portanto, seguindo fiel a Jesus e a Kardec, colaborar nessa construção da unidade da doutrina, estudando com afinco, com seriedade, para que possamos trazer boas colaborações para o debate, para o estudo, e que se ali percebemos que o nosso ponto de vista está equivocado, tenhamos a humildade de reconhecer, de ceder, estar aberto ao aprendizado em nome dessa doutrina, que é o cristianismo redivivo, que vem para consolar e instruir a humanidade. Jamais se justifica este debate com altercações, com desrespeito, com práticas já sepultadas pela doutrina espírita, ou essa questão de vir ressuscitar, entre aspas, temas que já estão muito bem consolidados dentro dos princípios da doutrina espírita. Tem um artigo escrito em junho de 1865, mas que se mostra muito atual e que serve certamente de alerta para nós, né? E por fim, Kardec encerra a revista Variedades, uma carta de Dante Alighieri, ao Sr. Thiers, né? Isso foi publicado, Kardec simplesmente cita por conta de um evento ocorrido na Itália, e Kardec aqui não entra muito na linha se é de Dante ou se não é, ele simplesmente transcreve esta carta. Esta carta, que foi publicada num determinado periódico em maio de 1865, sugere ser uma comunicação de Dante Alighieri, né? E Kardec aqui simplesmente não duvida que no evento que acontecia na Itália, que era possível que o espírito de Dante ali estivesse presente. Agora, em relação à comunicação, ele permanece praticamente neutro sobre a autoria, mas ele faz esta publicação aqui na Revista Espírita para a nossa análise, para a nossa reflexão. Então, mais uma revista, mais um mês, com um material doutrinário farto, para que a gente possa refletir. Merecendo destaque aqui as qualidades morais de Kardec, no primeiro artigo, para que possamos nos autoanalisar diante dos labores da vida e dos labores que a doutrina espírita tem nos permitido.